Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando uma live aqui. Parei no meio da estrada aqui, tô em West Palm Beach. E esse final de semana aconteceu algo surreal. Tava ainda há pouco na live da Mayra Card. Vou chamar ela aqui, ela já tá aqui. Deixa eu ver se a gente consegue agora fazer isso acontecer. Pera aí. Acho que agora vai. Ai, Deus. Aí! Guerra, me explica É, você. se contar ninguém acredita, né? Ela é muito maior do que eu imagino, né? É isso, é isso. Me Mas que bom que conta. deu certo. Tá Que dando pra me bom. ouvir bem? Eu parei no meio de uma cafeteria aqui, no meio da estrada. A música tá alta, mas eu acho que vai fluir. Tá perfeito, tá perfeito. Eu acho que eu queria saber, se eu pudesse, me explica um pouco sobre essa guerra, porque foi uma coisa que me falaram. Quando você realmente conhece Jesus, quando você deixa Deus entrar no teu coração, a guerra. E Sim, ela fora, né? Não consigo nem colocar. Ai, sim. Pois é, pois é. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Daniel. E ele ora e demora um pouco para a resposta da oração dele chegar. E quando então um anjo chega e responde a oração de Daniel, ele diz: olha, desde o dia em que você orou, Deus enviou resposta. Mas o anjo do Senhor estava batalhando contra o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. O que a gente aprende é o seguinte: a primeira coisa que a gente entende é que na hora em que a gente ora, Deus já envia a resposta. Mas o fato de demorar, às vezes, alguns dias ou algum tempo para que a resposta chegue, não significa que Deus já não esteja fazendo. Então, a gente tem que ter esse entendimento que quando a gente desperta para o nosso chamado, desperta também os nossos inimigos. Quando a gente desperta para o nosso propósito, despertam também os nossos perseguidores. Então, enquanto a gente está anestesiado, enquanto a gente está dormindo, a gente não é tão preocupante assim, mas quando os nossos olhos se abrem e quando a gente começa a ter consciência de quem a gente é e do que a gente carrega, é aí que a batalha ela começa de verdade. A Bíblia diz que quando a gente reconhece Jesus como Salvador, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, agora começa a se manifestar a partir de nós. Então, o que você experimentou, Mara, nesses 2 dias atrás, é esse poder de ressurreição, sabe? É esse despertamento para o teu propósito, esse despertamento para o teu chamado. E aí, quando no inferno o teu nome começa a ser compartilhado como alguém que despertou, tem muita coisa que vai tentar te parar. Mas eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre você, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Os que seus olhos estão vendo nessas últimas horas aqui não é nada comparado ao que Deus tem preparado para você e para tua casa. Eu estou muito feliz de alguma forma, mesmo tão pequena, fazer parte disso. Tenho certeza que o teu testemunho vai ecoar e vai tocar milhões de pessoas. Eu oro em nome de Jesus para que o teu testemunho seja o grito de muita gente que precisa pedir socorro, mas não consegue gritar. Sabe, muita gente que talvez está abatida, tá com pensamentos de desistência, com complexos de identidade, talvez enfrentando problemas com pânico, com depressão, com pensamentos de morte. E quando ouvirem o que Deus fez em você, elas vão crer que Deus vai fazer nelas também. Esse é o poder do testemunho, sabe? Esse é o poder das cicatrizes. Há 4 anos atrás eu tive uma internação e eu fiquei quase 40 dias, fiquei no CTI, um catéter profundo na minha jugular, na minha subclave. Eu lembro que Deus falou algo comigo e eu acho que tem tudo a ver com esse momento que você vai viver a partir de agora. Deus disse: filho, as cicatrizes, elas ferem a sua estética, mas elas apontam para o seu milagre. Então, o que está acontecendo agora é você expor algumas cicatrizes e elas deixam claro que você está de pé, você venceu. Então, você que está conectado com a gente, em qualquer lugar, você que talvez não sabe nem por que você caiu nessa live, você não está nem entendendo por que a Mayra está falando sobre isso, eu queria te fazer esse convite, sabe? Eu acho que esse ano de 2021, para mim está muito claro que é o ano da vulnerabilidade. 2020 foi um ano da persistência, da resiliência, foi um ano da força, a gente precisou ser forte para permanecer. Mas eu creio que esse ano de 2021 é o ano da gente ser vulnerável para recomeçar. É o ano da gente parar um pouco e entender o que não está bem dentro da gente. A gente parar um pouco e entender que a gente não sabe tudo, a gente não pode tudo, mas existe um Deus que pode, existe um Deus que sabe. Aquela passagem que eu compartilhei com você ontem, o Senhor conhece
conhece o meu levantar, conhece quando me deito. Não tem lugar que eu possa fugir da presença dele. Se eu for para o lugar mais alto, lá ele está. Se eu descer para os lugares mais profundos, lá ele está também. Porque todos os meus dias já foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte, é como se Deus estivesse começando a abrir o livro para você e está deixando você ler o que ele já escreveu a teu respeito. O problema é que tem muito tempo que a gente está gastando tempo tentando escrever por cima daquilo que Deus já desenhou. Às vezes a gente está gastando tempo tentando fazer rasuras em páginas que Deus já estabeleceu para a gente acha que sabe o que é melhor, a gente acha que sabe o que está fazendo. E quando a gente experimenta algo como você experimentou, um choque como esse, um impacto como esse, um encontro com Deus como esse, é quando a gente abre mão e fala, Deus, quer saber? Eu quero que você escreva a minha história, você sabe o que é melhor para mim, tua vontade é boa, agradável e perfeita, seus pensamentos são melhores que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus. Tem uma passagem, e a hora que você quiser me interromper, fica à vontade, senão eu vou só liberando aqui. Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala o seguinte, olha, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E essa passagem, quando Deus fala isso para o povo, eles não estavam no melhor momento, eles não estavam indo para uma festa, eles não estavam numa estação tranquila, eles estavam sendo levados para o cativeiro. O povo está sendo levado cativo, e aí Deus libera uma palavra, ele está dizendo, olha, o que Deus está ensinando para a gente é o seguinte, a circunstância ao teu redor não define o quanto eu te amo. Algumas coisas que se levantam contra você não definem o quanto eu te quero. Pode ter tempestade do lado de fora, mas eu continuo no barco. Podem ter gigantes diante de você, mas sou eu que continuo guardando você. Então essa passagem é muito forte. Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu estou com um casal de amigos aqui nesse passeio e a gente estava conversando um pouco no carro sobre milagres e como Deus muda histórias. E uma das coisas que a gente conversou que eu queria compartilhar com você, mas você que está online, se você quiser anotar, eu sei que isso é de Deus para você também. O que a gente precisa entender é que todo milagre, ele começa com um problema. Todo milagre começa com um problema. Você pode pensar em qualquer milagre da Bíblia. Você pode pensar em qualquer um. Pastor, a mulher do fluxo de sangue, ela sangrava há anos. A multiplicação de pães e peixes, o povo tinha fome, ninguém tinha nada de comer. Então um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele saciou a fome de toda uma multidão. Quando o mar se abre, existiam os exércitos de Faraó tentando destruir eles logo atrás. Quando Pedro anda sobre as águas, Jesus veio ao encontro deles no meio de uma tempestade. Quando Lázaro vem para fora, ele estava morto há dias, o corpo dele já fedia. Então Jesus faz um convite para um homem morto. E o mais louco, esse homem, ele aceita o convite que Jesus faz. Então, se você for pegar qualquer milagre da Bíblia, paralítico que desceu do telhado, amarrado por uma corda pelos amigos, ele tinha um problema. Aquele cego de nascença que gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele só queria enxergar. Os leprosos no meio do caminho, Jairo, quando pede a cura da filha. A gente precisa entender que talvez, você que está ouvindo isso, guarda isso também, talvez o que hoje pareça o teu maior problema, aos olhos de Deus, é a maior oportunidade de você viver um milagre. Toda estação cercada de problemas, Deus pode transformar numa estação marcada por milagres. Então, o que a gente está ouvindo, mas você falando de algo que Deus mudou a tua sorte, Deus encontrou você no teu dia mal, Deus invadiu o quarto, Deus invadiu o teu coração, Deus invadiu a tua mente, porque Ele sempre fala com a gente na linguagem que a gente entende. Então, como você é extremamente racional, Deus invadiu a tua mente para poder mudar teus pensamentos. Romanos 12 diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu queria compartilhar, só vou falar por mais 2 minutinhos e eu te devolvo, mas eu queria compartilhar isso. Tem alguém fazendo aniversário aqui no meio do Wendy's aqui, ó. Você que está aqui, anota essa chave. Se quiser, printa e compartilha. Alguém precisa ouvir isso hoje. Todo milagre começa com um problema. Tem alguém aqui, ó, fazendo aniversário. Não sei quem é, não, mas deve estar bem feliz. Eu estou aplaudindo o que você está falando. Amém. Ah, beleza. Achei que você estava junto com o aniversário aqui, ó. Você. Mãe, segunda chave que eu quero compartilhar. Você que está conectado com a gente, se quiser, anota também.
Isso é muito forte. Tem tudo a ver com o que você viveu 2 dias atrás. Deus sempre usa pessoas para gerar milagres. Deus sempre usa pessoas para gerar milagres. Você pode estar a uma pessoa do seu próximo milagre. Isso é muito louco. Você Sim. pode estar a uma pessoa do seu próximo milagre. Então Deus usou a Pétla, Deus me usou de alguma forma, Deus usou o Arthur, Deus usou aquela circunstância, Deus usou aquele momento de vulnerabilidade. E a gente precisa entender que existe sempre alguém próximo que Deus está pronto para usar, para que seja um agente de milagres na nossa vida. O problema é que às vezes a gente está tão cheio de si, a gente está tão cheio de verdades, a gente está tão fechado, tão endurecido, às vezes por conta da vida, dos problemas ou do nosso histórico, a gente se cercou tanto que não tem espaço para Deus. E aí quando algo acontece, Deus usa a boca de alguém, Deus usa a vida de alguém, Deus usa o toque de alguém, Deus usa o louvor que Ele deu para alguém, Deus usa uma pregação que Ele ministrou no coração de alguém. Então eu queria ministrar isso sobre você, Mai, você que está online. Não esquece disso. É sempre um problema. O ponto inicial para Deus gerar o teu próximo milagre. Eu compartilhei com você um texto, está lá em Isaías 43. Eu queria compartilhar com você que está com a gente também. Isaías 43 diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não percebem? Vocês não reconhecem? Ele diz: até no deserto eu vou abrir um caminho e no riachos eu vou abrir meio aos ermos. Deus está dizendo: olha, no meio do deserto eu planto oásis, no meio da crise eu gero milagres, no meio do nada eu faço todas as coisas, no meio do teu maior abismo eu posso trazer luz e mudar completamente a tua história, no meio do teu pior ano eu posso ressignificar e gerar a maior estação de milagres, no meio da maior crise do teu casamento eu posso renovar o teu matrimônio, no meio de um problema eu ainda continuo fazendo milagres. Isso é quem Ele é. Eu queria ministrar sobre você que está online, eu queria liberar isso sobre você também, mano. Eu estou tão feliz de fazer parte desse processo. É impressionante a forma como Deus te deu graça para tocar pessoas. É perceptível. Você abriu essa live, do nada já tinha 110 mil pessoas. Então, Deus te deu um dom. A Bíblia fala sobre dons e talentos. Então, para cada um de nós, a multiforme graça de Deus se manifesta de uma forma. Para uns, Ele deu dons para ensinar a palavra. Para outros, Ele deu dons de fala. Pessoas abrem a boca e todo mundo para escutar o que elas estão dizendo. Para outros, Ele deu o dom de empreender, unção criativa. E eu vejo esse dom em você. Você carrega algo e todo mundo que te segue, que te conhece, quer parar para ouvir o que você tem para falar. E para mim, o que é impressionante é ver que nessa etapa da tua história, o que Deus está fazendo é o seguinte: olha, até aqui você falou coisas boas, você falou coisas interessantes, você falou coisas que mudou a vida de muitas pessoas, mas agora eu tenho um novo nível para liberar sobre você. Eu vou começar a te dar falas que você não vai nem entender de onde estão vindo enquanto você abrir a boca para falar. Eu vou te dar alguns insights, eu vou te dar unção criativa, que você não vai nem entender o que está acontecendo, mas você vai saber quem é que está falando através de você. Então, eu libero isso sobre você, mas em nome de Jesus, que a tua mente, eu oro para que a tua mente, os teus pensamentos sejam lavados com a água da vida, que Deus te renove, que Deus te levante, não só como uma mulher forte para falar a outras mulheres e a outras pessoas, mas que Deus te levante como uma filha, que você possa abrir a tua boca e flua graça de tudo que você fala, que você possa abrir a tua boca e flua unção de tudo que você fala. Que você seja um testemunho vivo de milagres, que pessoas possam olhar para você daqui a alguns anos e falar: eu sei que Deus pode mudar a minha história, porque eu conheço alguém que Deus mudou completamente. Então é isso que eu tenho para liberar sobre você. E a gente está aqui na torcida, acompanhando cada step by step. Você já deu os primeiros passos e eu estou ansioso para ver os próximos. Eu acho que uma coisa que eu acho muito importante é partilhar do que eu sinto, principalmente para... Tem pessoas que tinham essa dificuldade que eu tinha de deixar Deus entrar no corpo. É diferente você acreditar em Deus e Ele morar em você. São coisas completamente diferentes que eu mesma não sabia que era possível. Eu percebi que a gente passa pelo que a gente precisa, porque Ele só permite passar pelo que a gente precisa. Às vezes a gente pede força, alegria... E a gente tem o oposto, mas é porque para ganhar aquilo, ter aquilo, é uma outra coisa. E como eu sou uma pessoa muito... preciso ver para
crer, a minha morte precisava ser muito forte. Uma morte real, física. Sim. E eu, coisas físicas, não bastava só ter na minha mente, porque no determinado momento eu achei que eu estava ficando louca. Pô, eu tô doida? Quando tudo bem, parei. Opa, eu não tô louca. Então, eu acho que Deus, como ele tem que falar com cada um, né? Sim. E aí, se você está recebendo muita dor, é porque talvez você precise de muita dor. Sim. Eu entendi ali, eu pensava, meu Deus, eu vou passar por tudo. E logo eu falava, sim, com certeza. Então tá. Mas esse sofrimento, esse tempo de socorro, eu falava, cabe. E era uma luta, porque ao mesmo tempo eu acreditava, eu desacreditava no minuto. É uma luta, né? Luta diária. Sim. Ela é constante. E quanto mais a gente caminha na direção do propósito, mais vão tentar tirar a gente dele. Mike, deixa eu te falar uma coisa. Tem mais gente morrendo por distrações do que por qualquer guerra. Quando eu falo morrendo, eu não estou falando de uma morte natural só, não. Tem muita gente de pé, mas não tá vivo. A gente precisa entender que tem uma diferença entre existir e viver. Eu estou vendo uma geração que está existindo, está de pé, está trabalhando, está funcionando, mas Deus não chamou a gente para funcionar, Deus chamou a gente para fluir, Deus não chamou a gente para sobreviver, Deus chamou a gente para governar. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Quando eu desperto para isso e começo a me movimentar nessa direção, cara, não vai ser fácil, não vai ser poupado de dor. Tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido em todo testemunho de milagre. Então, por exemplo, quem me acompanha vê às vezes o que a gente está vivendo, uma loucura o que Deus está fazendo. A gente começou uma igreja em Miami tem 1 ano e pouco. Quantos milagres, quantos testemunhos, quanta cura, cegos enxergando, paralíticos andando, pessoas de outros lugares do mundo sendo tocados. E por uma live como essa, eu creio, pode ter exatamente agora alguém sendo tocado. Deus Amém. curando pessoas. 2 semanas atrás foi um menino lá, Miguel, ele fez 1 ano de idade. Quando ele tinha 2 meses de idade, o rim dele não tinha se formado, os médicos iam operar, abrir para remover um dos rins. Numa live pelo Instagram, a gente estava orando por cura e Deus curou ele. E os pais vieram de Indiana, só para dar o testemunho lá na igreja. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, isso é real. Existem pessoas de verdade, sendo curadas de verdade, sendo tocadas de verdade. Mas existe um backstage também. Então, às vezes as pessoas olham, uau, coisa incrível, igreja linda, milagres acontecendo. Mas a gente tem lutas diárias, a gente tem gigantes todos os dias para vencer. A gente tem batalhas espirituais, emocionais. Não existe nenhum super crente, nenhum super espiritual. Eu queria compartilhar isso porque pode edificar muita gente. Não tem nada mais espiritual do que a gente ser de verdade. A nossa santidade, ela não anula a nossa humanidade. Jesus, ele era santo, mas ele era homem. Jesus, ele trabalhou até os 30 anos, quando começou o seu ministério. Ele tinha um ofício, ele tinha uma família, ele tinha responsabilidades. Jesus transpirava por causa do sol. Jesus, ele transpirou sangue por causa do medo. Jesus sentiu uma angústia mortal por causa da cruz. Jesus foi traído. E às vezes a gente fica tentando ser poupado de coisas que nem o próprio Jesus foi poupado. Eu conheço tanta gente que está abatida, mas eu sofri uma traição de um amigo ou de uma pessoa querida. Cara, Jesus escolheu 12 a dedo e nem o próprio Filho de Deus foi poupado da traição. A questão não é o que fazem com a gente, a questão é como a gente reage com o que fazem. Então, tô pegando esse gancho do que você compartilhou. Se prepara, você vai começar a discernir coisas que você não discernia, você vai começar a perceber coisas que você não percebia, e não significa que necessariamente tudo mudou, você mudou. Eu conheço pessoas que falam, André, eu me converti, parece que eu estou vendo um monte de coisa errada. Não, elas sempre foram erradas, você enxergava. Tem ambientes que você estava e que eram normais, agora você vai achar insuportável estar ali. Tem pessoas que elas são ácidas, são tóxicas, que você se relacionava, você nem percebia. Agora vai se tornar intragável ouvir algumas coisas, fazer algumas coisas. Porque isso é uma nova natureza. Isso é uma nova natureza. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez
novo. E eu libero isso sobre você, esse novo de Deus, esse frescor de Deus. Amém. E quando a gente Amém? muda, o mundo muda, né? É isso. É isso. Começa de dentro para fora. É o que a gente Amém. falou hoje à tarde, né? O sentido da vida é para dentro. Tem muita gente... Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é para dentro. O sentido da vida não é o que a gente consegue comprar, embora isso seja bom. Não é o que a gente consegue fazer ao nosso exterior, embora isso seja bom. O sentido da vida é para dentro. E quando a gente está bem resolvido dentro da gente, o nosso mundo do lado de fora começa a tomar forma, começa a ter outras cores, né? Então é isso. Eu estou muito feliz de fazer parte disso. Vou marcar em breve uma outra live, vai ser legal. A gente compartilha com calma. Sim, muito obrigada. Não tenho como te agradecer. Óbvio que você deve ter escutado aí o seu chamado, porque eu fiquei impressionada quando eu te chamei e você respondeu assim. Na hora eu entendi que era aquilo, era mais uma das milhões de respostas que eu estou dando. Sou muito grata por ele ter me colocado você no meu caminho. E pode ter certeza que não é à toa, você é uma pessoa incrível, eu admiro muito o seu trabalho. Amém. 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 Obrigado pelo carinho. Amo vocês. Estou trocando ideia com o Arthur direto aqui. Em breve a gente está junto, ou aqui em Miami, ou aí no Brasil. E oro para que o testemunho de vocês ressignifique a jornada de muita gente. Vamos orar? Tô vendo uma galera aqui pedindo, pastor, vamos orar, vamos orar. Ó, eu só queria te falar uma coisa, teu semblante já tá diferente. Que bom, que bom. Dá para ver, tem algo fresco sobre você. Tem algo fresco sobre você. E só tá começando. Tô muito feliz. Amém. 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 Só começando. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu da gente. Obrigado porque no dia mais escuro o Senhor nos alcançou. No nosso dia mau o Senhor estava lá. Obrigado, Pai, porque a gente só está de pé, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos sustentou, Pai, desde o ventre das nossas mães. Cada um que está ouvindo aqui tem uma história diferente, viveu milagres diferentes. Mas cada um aqui tem algo em comum, Pai. A gente está de pé porque o Senhor continua mantendo o nosso coração batendo, Pai. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa confiança. Podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um renovo vindo sobre cada pessoa que está conectada. Eu oro para que venha como um bálsamo, Pai, essa unção que despedaça o jugo. Essa unção, Pai, que traz renovo, essa unção que renova a nossa alegria, que renova o nosso coração. Pai, eu oro em nome de Jesus para que tudo que se levanta contra cada um de nós seja anulado agora. Nós damos essa ordem, que sejam confundidos, que saiam agora de cena todos os seus inimigos, Pai. Seja depressão, ansiedade, pensamentos de morte, tristeza, apatia, cansaço. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, todos os inimigos que vêm contra nós, eles nos procurarão e não nos encontrarão. Eles correrão contra nós e não nos alcançarão. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, um tempo novo, novos sonhos, novas palavras sendo liberadas sobre nós. Pai, um tempo de sonhar com o que o Senhor tem sonhado. Eu oro para que o nosso coração seja alinhado com o Teu. Eu oro para que o Senhor faça coisas novas, coisas novas. Assim como a Tua palavra diz, Pai, o homem que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas. E mesmo no tempo da seca, suas folhas não murcham, continuam verdes e Ele dá o fruto certo na estação apropriada. Pai, eu oro em nome de Jesus para que assim seja sobre a Mai também, sobre a sua casa, que eles sejam como árvores plantadas junto ao ribeiro de muitas águas. Nós declaramos um tempo de frutificação, Pai, um tempo de florescer sobrenatural. Essa é a nossa oração, Paizinho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Vai, obrigado, tá? Obrigada. Obrigado pelo espaço também. Foi um grande te prazer. Abençoe. Amém. Amém. Vou aproveitar, fazer um convite para quem está online. Amanhã eu prego aqui na Lagoinha Miami, 13h, horário do Brasil, e eu vou pregar sobre tempestades. Então, se tem alguém aí que precisa de uma palavra de renovo para vencer tempestades, não perde. Amanhã, 13h, horário do Brasil, a gente está junto lá na Lagoinha Miami. Beijo. Até Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijo, beijo. Valeu.